Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Está começando agora mais uma entrevista aqui no Projeto Preciosa, né? Onde a gente, enfim, fala com preciosas do mundo inteiro. Hoje, inclusive, a gente começa com uma preciosa internacional, que é a nossa querida Liconésia Ribeiro Félix. Na verdade, gente, eu até gravei aqui o nome, porque, na verdade, querida, para a gente, para amados, irmãos em Cristo, ela é a Lico, né, minha querida? A Sim, paz, sim, minha sim. irmã! Como você está, paixão? A paz, graça, obrigado pelo convite. Perdão se sair algumas palavras em espanhol. Ah, muitas graças, querida! Imagina, Sim, aqui muitas só tem graças. muchacha. É tudo muchacha, querida. Sim, Uma que honra, bom. Lico, te ter aqui. Enfim, Lico primeiramente, é uma mulher virtuosa, uma mulher preciosa do Senhor, e vai contar hoje o seu testemunho de vida lindo e o trabalho que realiza numa comunidade na Colômbia, em Medellín, né, Ilico, que você atua, Isso. querida, ajudando Uhum. mulheres em situação de vulnerabilidade social, empoderando essas mulheres, né, para que elas tenham uma nova vida, sejam regeneradas em Cristo Jesus. E isso que é tremendo, né? O trabalho missionário é justamente isso, é a gente ir para levar a palavra de Deus e ministrar tantas vidas, às vezes que a gente nem imaginava em conhecer no nosso país, e que o Senhor nos usa de forma tão impactante. E Lico vai contar um pouquinho dessa história. Queridos, para a gente dar continuidade, né, e dar início à nossa entrevista, na verdade, eu peço que agora você que está aí nos acompanhando, tanto a Lico também, que está do outro lado, que nós estejamos agora em um minuto de oração, né, em prol das mulheres do mundo, em oração em prol agora desse momento dessa live, que não seja nós aqui falando, mas que seja o Espírito Santo nos ministrando, que seja essa entrevista um ato profético para tocar pessoas, para falar com vidas. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós entramos na Tua presença, nós já continuamos na Tua presença, Papai, glorificando a Ti, Pai, por mais um dia de vida, por estarmos aqui juntos, reunidos, Senhor, porque a Tua palavra fala que aquele que tiver 2 ou 3 em Teu nome, ali o Senhor estará. E eu creio, Espírito Santo de Deus, que o Senhor está no nosso meio agora, Pai. E o Senhor tem total liberdade, Jesus, para falar, para agir, para fazer aquilo que é a Tua vontade, Senhor. Nós clamamos por todos aqueles que estão assistindo a essa entrevista, que o Espírito Santo de Deus toque, penetre no coração, ultrapasse a medula, Senhor, e seja avivado, seja tocado, seja transformado pelo Teu amor, Senhor. Nós fomos salvas pelo Teu amor e nós clamamos a Ti que nós queremos ser a cada dia mais e mais usadas, Senhor, para acolher mulheres, Senhor, mulheres que estão neste momento sofrendo, Jesus, mulheres muitas vezes, Jesus, em situação de angústia, Pai, mas nós cremos em um Deus que é o Consolador, Senhor, por isso toca, Senhor, que as nossas palavras sejam palavras de cura, de vida e de boas novas, Senhor, para quem estiver nos ouvindo neste momento. Papai, é toda essa live, é isso que nós te pedimos, te glorificamos e te agradecemos, Jesus. Tu és o nosso precioso diamante maior, o diamante bruto das nossas vidas. Por isso nos conduz e que seja feita a tua vontade na terra e no céu, Senhor. É isso que nós te clamamos e te glorificamos. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Lindo, seja bem-vindo, Amém. papai. Enfim, Amém. Lico, me conta, minha amiga. Tua história linda, maravilhosa, você é fantástica, é um instrumento dos céus. E como que tudo isso começou? Porque tu é promessa, né? Mulher preciosa, tem uma coisa, querida, que é um mistério de Deus. É um Lico, me mistério conta de a tua Deus. infância, querida, em Minas. Me conta um pouquinho da tua Sim. história, minha paixão. Seja Bom, bem-vinda, querida. como o Mari disse, eu me chamo Liconésia, mas as pessoas íntimas, meus amigos, ou seja, todos, me chamam de Licó, porque é mais fácil, né? Eu cresci em Belo Horizonte, eu sou mineira, nascida em Nova Lima. Minha família biológica é de Nova Lima. Minha mãe
meus irmãos, todos somos novalimense e criados em Belo Horizonte. Bom, para começar a falar do passado, né, que é da minha infância, né, tudo que eu sou hoje foi por permissão do Senhor, de algo que eu vivi no passado. Minha mãe foi casada com meu pai por muitos anos, e antigamente, quando as pessoas se divorciavam, a família colocavam as mulheres para fora com os filhos, né? E nesse caso aconteceu com a minha mãe, minha família novalimense, eu tinha avó na época, minha avó era viva, mas o meu pai foi embora, deixou minha mãe, ele teve muitas outras mulheres, né? Acredito que tenho outros irmãos também. E eu tinha 2 anos de idade quando meu pai foi embora de casa. Eu tinha 2 anos, eu sou a do meio, meu irmão mais velho tinha 4 e o meu irmão abaixo de mim tinha 1 aninho. Então, com isso, a gente não tinha para onde ir. Quando se põe uma pessoa para fora, você não tem... E a minha mãe foi alcoólatra toda a vida. Graças a Deus, hoje, para a honra e glória do Senhor, ela se converteu, é outra mulher. Eu tô falando, é outra pessoa, e Deus restaurou, literalmente restaurou a vida da minha mãe. Mais para frente eu falo isso um pouquinho para vocês. Mas, resumindo, nós fomos viver debaixo das pontes aí de Belo Horizonte. Não sei para quem conhece São Gabriel aí, esse lugar era uma favela, hoje é linha de metrô. Então, a gente foi viver. Então, eu vivi dos meus 7 anos de idade até os 15 anos nas ruas, nas pontes, nas favelas aí. Uau. Eu conheci Jesus, eu tinha 8 para 9 anos. Eu conheci Jesus muito pequena. Mas tudo é um processo. O fato de eu conhecer Jesus não quer dizer que eu ia sair das ruas tão rapidamente, né? Porque tudo vem de um processo. E normalmente as pessoas perguntam, Licó, mas você ficou todos esses anos? Mas sim, fiquei, porque é um processo, né? Todo o processo de restauração, todo o processo de cura vem sair das ruas. E graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecê-lo. E nesse período de conhecer de Jesus, eu conheci o meu pai adotivo, porque a mãe do meu pai adotivo, ela tinha uma casa de 2 quartos, e nós, os meninos de ruas, que estávamos aí pedindo todos os dias, batendo em porta, no semáforo e tudo, a gente tocou aí nessa casa, e eles nos olharam, tiveram um olhar de Jesus pra gente, olhar de compaixão. Eu falo para vocês, eu não sabia o que era ter um banho, não conhecia um banheiro, nada disso, um vaso, nada disso, porque a condição de vulnerabilidade nossa era muito grande, então era uma fossa. E eu me lembro que quando eu cheguei nessa casa, que eu vi o banheiro, eu não sabia utilizar. Nossa. Olhava para aquilo e falava, meu Deus, como é que utiliza isso? Como é que se usa isso? Mas e aí, né? Me conta assim um pouquinho, Lico, antes da gente contar desse processo do banheiro, foi o Senhor que te providenciou para a sua vida. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse período, dos 7 aos 15 anos, minha amiga. Enfim, além de você pedir, né, dormir na rua, eu queria que você me dissesse, eu sei que é uma parte delicada da sua história, mas eu queria que você me dissesse um pouco sobre essa violência da rua mesmo, né? Porque estar na rua já é uma violência, né, minha amiga? Não ter uma casa para morar já é uma violência social, já é algo desumano, né? Algo que em Cristo Jesus é completamente inexistente, né? Já é uma ofensa ao cristianismo, pessoas... Né? A gente não tem a hospitalidade de receber pessoas nas nossas casas, nas nossas igrejas. Então, eu queria que você me contasse sobre esse período. Você é uma jovem, uma mulher, né, em situação de rua. Como que foi para você? Você estudava, Ligo, nesse período? Bom, sim, eu sempre estudei. Foi o que Deus sempre foi misericordioso, porque o que acontecia? Nas ruas, ser mulher na rua... ser homem ou mulher é muito difícil, mas eu acredito que para ser mulher na rua, acho que a situação ela fica pior, porque você tem que se comportar
ou vestir roupa de homem para que você não seja tocada, você não seja violada. Você tem que aprender a se defender de todas as formas, né? E nesse período eu sempre estudei, eu não tinha tempo para estudar, que é diferente. Porque às vezes você gosta de estudar e não tem tempo, porque a sua vida, você, como criança, você tem que estar aí pedindo, você tem que sustentar a sua família, você tem que sustentar o vício dos seus pais, né? Porque como minha mãe, na época, era alcoólatra, então tudo que a gente recebia nas ruas se convertia em bebida. Então a gente tinha que trabalhar para isso. O que a gente ganhava de comida, a gente tinha que levar para casa, ou comer aí na rua, porque a gente sabia que quando chegasse em casa, isso ia se converter em bebidas. Então, a violência, eu cresci com violência, né, dentro de casa. Minha mãe sempre foi uma mulher muito violenta, ela foi uma mulher muito violenta, porque ela dava pra gente o que ela recebeu toda a vida dela, né? Não estou justificando a violência doméstica que a minha mãe cometia contra mim e contra os meus irmãos, mas hoje eu consigo entender como uma pessoa madura que tudo que a gente dá é o que a gente recebe. E a minha mãe, ela recebeu rejeição, ela recebeu muito coro de homens nas ruas, e foi o que ela passou pra gente. Então, assim, eu vivi violência doméstica, eu via os homens batendo na minha mãe, e eu sempre disse que nenhum homem ia me tocar, nenhum homem ia me bater, porque eu via minha mãe vivendo toda essa situação. E nunca estive de acordo com essa violência. E eu sempre falava, quando os meus irmãos começaram a crescer, isso diminuiu, porque a gente já tinha homens em casa, né? Meus irmãos podiam nos defender. Mas até então, uma pessoa que é alcoólatra, ela não sabe, é uma doença, ela não sabe se defender. E tampouco sabe defender os filhos, né? Então, eu sofri abusos nas ruas, sofri abuso dentro de casa. Então, assim, não é fácil, não é fácil. Mas quando a gente conhece do Senhor, não é que ele também justifica, mas ele torna o fardo mais leve. Ele põe graça em todas essas coisas que a gente vai vivendo. E a graça nos faz perdoadores. Porque se eu olho para as coisas que eu vivi, eu falo, meu Deus, como que eu passei por tantas coisas? Tinha um propósito. A circunstância me levou para esse lugar. Não foram coisas boas que eu vivi. Mas hoje eu vejo coisas ruins se tornaram coisas boas na minha vida para eu conseguir chegar onde o Senhor tinha para mim, que é onde eu estou hoje. Aleluia, é verdade, minha amiga, tudo tem um propósito. Nós somos cristãos, para quem não sabe muito bem disso, né? As pessoas, enfim, vitimizam muito, né? Eu acho que é uma característica da mulher preciosa, é justamente essa. Nós ultrapassamos dificuldades na vida, crendo e acreditando que o Senhor tem algo maior logo adiante, né? Claro. Glória a Deus, Deus fez uma obra muito linda na tua vida. E mesmo você tendo passado por esse vale, né, que durou o quê? Dos 7 aos 15 anos, o quê? 6 anos, 7 anos? Enfim, você foi resgatada por um casal de missionários, certo? E aí começou o seu processo, e aí você deixou sua mãe ficou nas ruas, continuou nas ruas? O que acontece? Quando eu conheci de Jesus, quando a minha avó, que é a mãe do meu pai, fez essa casa se transformar em casa de criança, que fundou uma fundação que chamava na época Missão Aprisco, também tinha espaço para as mães, tinha espaços para as mulheres, que na época chamava Mulheres Virtuosas. Olha que tremendo! E isso não nos deixava sem as nossas mães. A gente podia ficar lá com elas também. Mas para essas mães estarem lá, era uma decisão. E minha mãe não tinha capacidade mental de decidir nada pelo alcoolismo. Então ela ficou muitos anos nas ruas, vivendo violência por todas as partes. Mas a gente, enquanto filho, seguiu, a gente quis conhecer de Jesus, a gente quis saber quem era esse cara que podia mudar a nossa vida, né? O nosso pai, que mudaria tudo. E foi todo um processo. A minha mãe hoje caminha com o Senhor,
por causa dessa fundação que foi aberta no processo dela, que ela necessitava de misericórdia humana, né? No sentido, o Senhor nos dá misericórdia, ele tem esse coração misericordioso, ele tem, mas ele também quer colocar esse coração de misericórdia dele no outro, né? Então é o coração de Jesus latente aí. E aí ela foi também, as mães, né? Porque eram muitas crianças, eram muitas. Claro que muitos dos meus amigos que cresceram comigo nas ruas viraram traficantes, muitos morreram, enfim. Mas o que acontece? São decisões. Você conheceu de Jesus, você decide por ele. Quer dizer que você vai sair desse lugar onde você está de imediato? Não, pode ser que sim, você saia. Mas pode ser que tenha um processo, que tenha outro caminho. Na verdade, ele é o caminho. E outras vezes a gente faz caminhos, mas ele é o caminho. A gente não tem que fazer caminho nenhum, porque o caminho já está, que é Jesus. Então, minha mãe, ela foi nesse processo, ela foi várias vezes para casa de recuperação, voltava e voltava, até que um dia ela falou, já não mais. Ela teve outros homens na vida dela, a gente morou em outras partes, né, em Belo Horizonte, e ela foi construindo, ela foi ganhando dignidade, porque uma mulher que é maltratada toda a vida, ela não tem dignidade, ela perde a dignidade, né? E a autoestima foi junto, né, com tudo que ela tinha. Então, minha mãe hoje é uma mulher preciosa. Ah, que tremendo! Glória a Deus por isso. E, Lico, eu sei que num testemunho que você deu para a pastora, né, sua líder espiritual, você falou um pouco sobre essa questão, você teve esse primeiro contato com Cristo aos 8 anos, mas foi aos 14 e 15 que você orou, fez uma oração pedindo um socorro, né? Você clamou ao Senhor. Me conta um pouquinho desse momento que foi tão especial e que teve a resposta do Senhor, né? Sim, na verdade, o que acontece? Eu estava já morando na fundação, que a gente chama de fundação, né? Um internato. E os meus pais estavam, eu não sabia jamais que um dia eu ia ser adotada, nada. Porque eu tenho família, independente. Na verdade, eu fui para casa desse casal meu, que são os meus pais hoje, para trabalhar. Nossa. E o Senhor disse para eles, ela não veio para trabalhar, ela é filha de vocês. Aleluia! E eu não aceitava isso de forma nenhuma. Tanto que eu fui para casa deles com 18 anos. Eu fui estar com eles, 18 para 19, eles já tinham 3 filhos. Era eu e mais um que estava chegando de uma outra família. E eu fui para trabalhar, eu podia servir lá, mas Deus colocou no coração deles que eles seriam os meus pais. Que não importava se não era de papel, porque eu nunca quis mudar, e meus pais querendo mudar nome e tudo, eu nunca quis isso, porque eu sabia quem eu era, porque eu sabia do Deus também que eu servia, mas eu me tornei mais que serva, eu me tornei filha, e quando eu me tornei filha de Deus, eu me tornei filha deles. Que tremendo! Foi muito lindo. Né? Tremendo. Porque muitas vezes nós estamos só no campo de servo, nós só queremos servir e tudo. Enquanto servos, nós vamos viver de milagres todo o tempo. Enquanto filhos, nós vamos desfrutar da herança de Deus para nós nessa terra. E a herança de Deus para mim nessa terra também é os meus pais. É também ver o meu pai, o meu Senhor, como o meu papai. Aleluia. Então, você viveu um processo de adoção, né, minha amiga? Se eventualmente você não teve uma referência de pai, o Senhor te adotou de uma maneira linda que só Ele tem, né? De dizer, filha minha, você é preciosa, você vale mais do que joias preciosas, mais do que diamantes, independente do seu antes, do seu hoje, eu tenho um futuro para você. E é lindo isso, é lindo demais, Lico. Eu lembro. Sim, me conta, inclusive, como é que começou a ideia de fazer psicologia, né, nisso tudo, porque psicologia também o nosso Jesus era um psicólogo, foi o maior psicólogo do mundo, né? E aí me conta o que você se lembra, me conta. Bom, eu me lembro que quando eu sentava debaixo das pontes, eu pegava um pedaço de bambu
E eu queria alcançar o céu. Eu nunca pensei que eu fosse viver tantos anos pela vulnerabilidade que a gente tinha, pela vida que eu levava. Então, eu sempre pensava que eu ia morrer com 20 anos, que eu não ia ver, que tudo ia acabar, porque eu não tinha condição. Mas Deus sempre me lembrava, porque eu sempre fui muito sonhadora. E eu, muitas vezes, por muitos anos da minha vida, eu quis ser professora, porque eu queria ensinar crianças. Depois, não, eu queria ser polícia, porque eu queria exterminar todos os homens do planeta. Uau, e quando Deus restaurar. E eu sabia que se eu entrasse para isso, eu ia passar nas provas, enfim, tudo que fosse, eu ia chegar. Eu queria ser juíza para fazer que as coisas acontecessem mais rápido. Mas eu não estou aqui para ser juíza. Eu já tenho um juiz que justifica tudo, e todos os processos que a gente passa. Então, eu sempre quis ser essas coisas, porque pensando sempre na mulher que foi abusada, que foi violenta, com todo o processo. Eu falava, mas se eu for juíza hoje, eu vou fazer leis que vão funcionar nesse país. Enfim. E quando eu fui morar com os meus pais, e eu sempre tive muitas pessoas à minha volta, sempre aconselhando, falando, liderando, né, no sentido de líder. E meu pai, um dia, a gente conversando, ele falou, filha, eu acredito que você precisa voltar a estudar. E eu já tinha terminado o 2º grau e tudo, estava trabalhando. E eu respirei profundo, eu falei, eu quero ser professora. E ele olhou para mim e falou, não, eu não creio nisso. Eu creio que você precisa perguntar para o Senhor e a gente te ver como uma psicóloga. Olha que aí eu falei com ele, pai, você tá ficando doido, né? Porque, né, já vem o Senhor com essas loucuras do Senhor. E ele, inclusive, você pode fazer na mesma universidade que eu fiz. Eu vou ficar tão orgulhoso. Falei, não, ele queria que você copiasse ele. Uhum. Ele é psicólogo, falei, não, pai? Não, meu pai é teólogo e comunicação. Ele fez comunicação. Legal. Também. E aí, o que aconteceu? A gente foi para um evangelismo na Gaicurus. Eu falei, meu Deus, e agora? Como é que vai ser isso? Essas coisas de psicologia. Psicologia é para trabalhar com pessoas doidas. Jesus, eu não posso. E eu não tinha entendimento disso, né? Sim. E aí, beleza, a gente foi para um evangelismo nas ruas, porque meu pai sempre trabalhou com isso, com prostitutas, com travestis. Então a gente juntou todos os jovens e fomos. Chegou lá, um amigo da África do meu pai esteve com a gente e ele falou com meu pai, eu quero falar com a sua filha. Eu olhei para o meu pai, pai, o senhor sabe que eu não gosto desses trens, o senhor me mete em cada uma. E ele falou, ok, você pode falar. E eu falei, pai, o senhor fica aqui pertinho de mim. E aí ele começou trazendo as palavras, aquilo que estava ardendo no meu coração, ele pôs tudo para fora. Porque desde criança eu sempre falei, eu quero trabalhar com mulheres, eu quero ajudar essas mulheres de alguma maneira, eu quero ter uma casa que eu possa converter nesse espaço de família para essas mulheres. E bom, passou, e esse pastor veio falar comigo, ele falou assim, olha, você está tentando fazer várias universidades, você está pensando em várias, mas a universidade que o Senhor tem para você é que vai tocar o coração das mulheres, especificamente das mulheres. Então, não perca a oportunidade que o Senhor está te dando de ser uma psicóloga. Assim ele falou. Uau! Eu olhei para a cara dele, olhei para o meu pai e falei, meu Deus, eu vou fazer. Aí eu fiz teste, eu fiz prova com Deus. Beleza, eu fui para casa, chorei horrores, chorei. E bom, eu falei, Senhor, se o Senhor tem isso, eu vou tentar. Tentei 3 vezes, tentei pedagogia, passei, não deu certo. Quando eu tentei 3 vezes psicologia, eu passei nas 3 universidades, então eu tinha que escolher. Amiga, que tudo era Deus, hein? Na universidade que eu entrei, que na época era Newton Paiva, que era uma das melhores na psicologia, eu falei, Senhor, eu quero estudar aqui. Era privada, eu falei, Senhor, eu não tenho 1 centavo. Meus pais tampouco têm dinheiro, mas eu quero estudar nessa universidade. Se o Senhor tiver essa universidade para mim, o Senhor, de onde tiver, o Senhor vai enviar os recursos para eu poder estudar. E eu passei nessa universidade. Eles me chamaram, me contactaram. E eu falei, pai, a gente não tem dinheiro.
E a minha mãe, sem saber, os meus amigos de um centro de saúde que eu fiz muitas amizades na favela, por onde eu passei, eles juntaram. Aí eu falei, Senhor, eu também quero viajar no final do ano, porque já que eu vou começar a estudar, né? Eu vou precisar de descansar. E eu também não tenho dinheiro, não. E aí eu ganhei a viagem completa para a praia, pagaram tudo para mim. Olha Quando eu cheguei na praia, eu fui falar com os meus pais que eu tinha que pagar, voltar para pagar. Aí minha mãe olhou para mim, me chamou eu e meu pai falou, filha, os seus amigos juntaram, eles não sabiam que você ia passar ou não, mas eles fizeram vaquinha, eles juntaram. O valor da matrícula estava no envelope, completinho, completo. Que tremendo. E eu voltei, fiquei 10 dias descansando, voltei, fiz a minha inscrição e falei, Senhor, como que vai ser daqui os anos, né? Porque eu vou precisar de bolsa, eu vou precisar disso. E nisso, saiu o FIES. E eu falei, mas eu preciso da outra metade, como é que faz? Olha, eu vou te dizer que teve semestre que a gente chegava para pagar, porque a gente juntava o semestre, a gente não sabia, e já estava pago. O semestre já estava pago. Que tremendo! A minha mãe biológica, ela começou a trabalhar em uma universidade de cozinheira, ela é chefe aí, e ela cozinha maravilhosamente bem. Sim. E ela não sabia que desse trabalho ela poderia conseguir também bolsa para mim. Então, a gente juntava os 50% que eu tinha do FIES, mais os 20% dela. E aí, quando chegou no final, eu não tinha que pagar. Oh, aleluia! Esse é o nosso Deus! Foi uma coisa, mas o que acontece? Um período da minha vida, a psicologia tomou um espaço muito maior do que o Senhor na minha vida. Entendi. E isso não estava bem. Porque tudo que a gente faz é para honrar o nome dele. Eu comecei a atender desde o 3º período, eu ganhava dinheiro atendendo já, porque meus professores criam em mim, eles viram com os olhos de Deus o que o mundo não vê. Sim. Então eu comecei a trabalhar, viajar muito, e o Senhor me disse, para quem é psicologia? Você não trabalha para homens, você trabalha para mim. E eu fiquei 1 ano e meio sem estudar, para reconhecer que tudo que eu faço, tudo que eu sou, vem do Senhor e pertence a Ele, precisa voltar para Ele. Nada de qualquer profissão que você fizer, se você é uma pessoa cristã ou não veio de você, não te pertence, pertence ao Senhor. Então, o Senhor trabalhou isso no meu coração. Foi quando, em 2010, eu fui minha primeira viagem fora, né, fazendo missões já, comecei desde 2010. E eu sabia que eu tinha que formar os meus pais também, porque se eu não formasse, eu ia ficar no mundo fazendo missões e não ia fazer a vontade do Senhor, que Ele queria que eu tivesse o título, porque isso é só um título, porque o que nos capacita para chegar até as pessoas é o Espírito Santo. Exato. Não é nenhuma psicologia, não é nada disso. O que nos capacita é o Espírito Santo. Isso é só um título que muitas vezes é necessário para que as pessoas te reconheçam, né? No sentido que, você faz o quê? Você é o quê? Eu sou serva do Altíssimo. Aleluia. Não, tanto que você falou, né, Lica? Eu já até combinei, você vai me contar isso. Mari, psicologia é só uma ferramenta, né, querida? E a mesma vertente que eu. Jornalismo é uma ferramenta, querida. Ó, é para ele, por ele, só dele. Aleluia. Exatamente. Mas então me conta, você já estava em missão, você já tinha ido para algum país da América Latina, estava no Brasil ainda, como é que... E o chamado missionário, inclusive, né? Como é que você se descobriu missionária? Na verdade, desde que eu era criança, né? Todas as pessoas que vinham de fora ministravam para mim, dizia, eu te vejo nas nações. E isso começou a gerar coisas dentro de mim. Eu falei, meu Deus, como que uma menina de rua, que não tem nem onde cair, vai chegar nesses lugares? Você recebia essas profecias na rua, né? Você estava na rua. Na rua, exatamente. Você ia ser missionária do mundo. Uau! Do mundo. Então, eu falava, não, é muito louco. Você vive umas coisas que você fala, ai, Senhor, como é que é isso? Eu não sei. Mas um dia... eu comecei a acreditar.
Eu Aleluia. comecei a acreditar num Deus que faz milagres. É verdade, querida. E aí eu estava como escrava, vivendo no Egito, né? No deserto aí. E aí eu comecei a viver de milagres, porque é bom viver de milagres, É né? É muito lindo, bom, maravilhoso. é maravilhoso. Mas o Senhor, ele não tem só isso. É verdade. O milagre, você precisa sair do papel de milagre, de receber o milagre. Você precisa entrar na terra prometida, onde mana leite e mel, onde você tem sua herança, e você vai ser um agente de milagre na vida de outra pessoa. Exatamente. Então, e aí eu comecei quando eu lembro que quando eu peguei o primeiro avião, gente, eu achei que eu ia morrer. Eu sentia tudo. Eu sentia náusea, eu sentia tudo, uma mistura de emoções. E eu falava, Senhor, para onde que o Senhor está me levando? Nossa, E em 2010, eu fui para o Chile. Eu estava no terceiro período de... Eu estava no terceiro período de psicologia, eu fechei, né? Eu fiz todas as provas, eu saí antes para poder ir para essa, porque eu sabia que o Senhor tinha algo para mim. Por quê? Nós sempre pensamos na África, né? exato. A gente não pensa no próximo. Qual que é meu próximo? Meu próximo é América Latina. É Peru, é Chile, é Panamá, é Bolívia, sabe? São os países da América Latina. Mas a gente sempre quer aquilo que a nossa carne quer. A gente quer fazer a nossa vontade. Sim. E a África sempre ardeu muito no meu coração. Sempre, 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 sempre. Até no dia que eu pisei no Chile, que teve um terremoto lá de 10,8 e as pessoas perderam tudo. Nossa. E eu sempre me identifiquei com a África pela minha história de vida, né? De estar na rua, de comer do lixo, né? Porque muitas vezes eu comi do lixo. E assim são as crianças na África. Mas quando eu fui no Chile e de lá eu fui para a Argentina, voltei para o Brasil, e eu falava, Senhor, mas eu quero é a África. O Senhor sabe que eu gosto da África. O Senhor pode mostrar o que eu quiser, mas eu gosto da África, né? Mas América Latina, eu fiz muitos amigos, né? Todo ano eu vou no Chile, né? Então fiz uma conexão bem bacana lá. E eu falei, meu Deus, desde 2010, indo o Senhor trabalhando comigo através do Chile. E todo mundo fala, não, Lico, eu acho que você vai para o Chile, você vai viver no Chile. Eu falava, eu não vou viver no Chile. Eu amo o Chile, mas meu coração está aí na África. É para a África que eu vou. Mas Deus é tão misericordioso que ele nem escuta o que a gente fala, não. Tem coisa que eu sei que ele não escuta, graças a Deus que ele não escuta. Ai, e, bom, eu voltei, terminei de estudar. Em 2016, eu formei. Em 2015, final de 2015, eu formei. E aí começou o reboliço aqui no meu coração. Porque eu falei, Senhor, eu vou montar meu consultório, eu vou servir as pessoas, mas eu vou ganhar recurso. E ele me falou, lembra? Psicologia não é sua. Você não vai ganhar dinheiro com a psicologia. Psicologia é minha. Aleluia. E eu lembro que eu saí, nessa semana eu fiz jejum e oração, orando de madrugada para uma resposta para onde que eu ia. E eu tinha dito para o Senhor que esse ano seria um ano sabático, que eu ia fazer tudo voluntariamente, não ia nada, só ia trabalhar, servir. Assim eu fiz. Quando o pastor Cláudio, em São Paulo, viu que eu estava me formando e tudo, que era meu último mês, ele falou, Licó, e foi como Jesus estivesse me chamando e perguntando para mim, Licó, para onde você quer ir? Você pode ir para a África, para a Europa, a gente pode te mandar para onde você quiser. Mas agora você vai começar aqui, onde o Senhor tem para você. Você vem para São Paulo, fica 4 meses aqui, vamos fazer um serviço social. Amém. E eu falei, meu Jesus. E Deus já tinha falado com os meus pais que era tempo de eu voar, que não mais Brasil. Aleluia. E quando eu fui falar com os meus pais, a gente chorou muito, porque já era tempo, eles sabiam que eu já não ia mais voltar ao Brasil. Então, eu fui para São Paulo, fiz um trabalho social lá com famílias, alfabetização, trabalhei, fui voluntariária enquanto psicóloga, tudo, fiz tudo que veio à minha mão. E quando eu estava, fui para o Chile, fiquei 4 meses, mas quando eu estava saindo do Brasil, eu não conhecia nada da Colômbia, não tinha noção de nada. Uma amiga minha falou, Licó, Colômbia vai ser sua casa.
Gente, quando eu pus os meus pés, sair e a gente não tinha noção, porque eu não ia vir para a Colômbia. Então, o que aconteceu? Quando eu fui para o Chile, a gente organizou tudo. Os pastores, um casal de pastores iam me receber aqui na Colômbia. Eu fiquei 4 meses e meio no Chile, trabalhando com mulheres, com a igreja, com todo, com criança, com tudo. Não é o meu chamado criança, mas um missionário, ele tem que saber fazer tudo. E tudo que ele fizer, ele tem que fazer muito bem feito. Sim. E eu fiz. Aí, com as crianças, foi super, super chévere. Enfim, quando deu 4 meses e 15 dias, os casal de pastores que iam me receber, eles disseram que não poderiam mais me receber na Colômbia. Nossa. E aí foi uma loucura e eu não sabia. Foi quando nós nos conectamos, o pastor Cláudio conectou com o pastor Diogo aqui, que conectou com a fundação onde eu estou hoje, também, porque era uma outra fundação, é o mesmo diretor que me convidou para fazer parte dessa fundação deles aqui. Quando eu entrei na Colômbia a primeira vez, eu sabia que Colômbia era minha casa. Aleluia. Eu fiquei aqui 6 meses e quando eu cheguei no Brasil, o Espírito Santo me disse que eu tinha que voltar para ir no Nordeste, e foi bem específico, ir no Nordeste, ir a Chile, e tinha um outro país que eu queria, que quando eu cheguei no Brasil, eu falei, Senhor, todo mundo está com unção da África, todo mundo vai na África, eu quero que o Senhor me dê como presente de aniversário, porque a África já não faz parte da minha vida, mas eu quero ir, eu quero conhecer. Sabe por quê? Porque a África já não era o foco do meu coração. Sim. Porque quando nós colocamos o foco no nosso coração, as coisas, o Senhor não vai fazer porque não é a vontade dele. Sim. A nossa vontade tem que alinhar com a do Senhor aqui nessa terra. A vontade do céu tem que ser alinhada com a nossa aqui na terra. Sim. E nesse período, que foi em 2017, 18, eu voltei para a Colômbia. E em 2018, em abril, no meu aniversário, eu estava na África. Que tremendo! Foi o presente mais lindo que o Senhor já me deu. Eu ganhei todo, ganhei passagem, tudo. E eu fui ministrar para as mulheres também, para uma fundação, para crianças. Eu entrei nas piores favelas da África e também tive nos pontos muito lindos da África. Mas quando eu vi toda a favela, isso me doía, a condição das mulheres, das crianças, isso doía na minha alma. Mas mais que doer na minha alma... total, né? Total, total. Eu saindo assim, o Espírito Santo, eu chorei toda a noite, o Espírito Santo falou comigo, olha tudo. Olhou tudo. Eu, Colômbia é sua África. Eu não preciso de você na África. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós queremos estar onde a nossa carne quer estar e não onde o Senhor precisa. O Senhor, ele realmente não precisa de mim, nem aqui, nem lá, nem em lugar nenhum. Ele conta comigo. Ele fala, eu vou contar com a minha filha, ela é capaz de fazer isso, ele nos capacita. Sim. Então, essa coisa, paixão, claro, eu amo a África como qualquer outro país, mas entendendo que o meu chamado neste momento é para impactar vidas e pessoas aqui na Colômbia. E que daqui eu vou para outras partes. Pode ser que eu volte na África para abençoar essa nação, pode ser que o Senhor vai me levar para outros lugares. Pode ser que eu vou escrever um livro e que isso vai chegar em outras nações, isso vai passar, eu creio nisso. Amém. Mas eu preciso estar debaixo da vontade do Senhor. Amém. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E por isso que eu estou aqui. Aleluia, lindona. Me conta um pouquinho, né? Teu ministério, então, com mulheres deu início, diga-se de passagem, na África, né? E aí você chega na Colômbia e aí o pastor te fala, filha minha, você vai cuidar de mulheres. Como é que foi isso? Ou você que acontece? Me conta. E aí você já me conta um pouco do projeto. Ok. O que acontece? Quando eu vim aqui a primeira vez na Colômbia, eu trabalhei com adolescentes, trabalhei com todos os níveis. E no final da minha jornada, eu fiquei com mulheres, que era o meu desejo de estar, mas como eu estou servindo, então eu sirvo em qualquer lugar aqui.
E aí, quando eu saí da Colômbia, quando eu estava vindo, eles disseram, Licó, a gente quer que você volte em algum momento da sua vida para trabalhar com a gente, para você trabalhar com a gente. Enfim, esse era o meu desejo, esse era o coração do Pai lá batendo aqui no meu coração. Então, eu falei, dentro de um ano eu volto. Eu voltei com 1 ano e 4 meses. Não tinha uma fundação. A Fundação Vento Fresco terminou e a Fundação 911 Live começou 1 mês antes de eu chegar na Colômbia, em 2018. E o primeiro projeto, o primeiro programa da Fundação foi o meu projeto. Quando os pastores disseram, Licó, eu já tinha tudo na minha cabeça, o Espírito Santo já tinha me dado tudo, eu só não sabia como fazer por ser outra língua. Enfim, quando ele falou, você tem 15 dias para começar um programa, eu quase que eu surtei. Imagina. E aí falei, meu Deus, como que vai ser isso? Eu fiquei... Mas aí eu respirei profundo e falei, ok. Então eu comecei a buscar voluntários para estar comigo. Eu não queria que fosse qualquer pessoa, eu queria que fossem pessoas direcionadas pelo Espírito Santo e que amasse esse projeto como eu amo. E aí eu já estava em uma outra fundação, porque eu trabalho em 2 fundações aqui, que era a Família Sobre a Rocha. Eu fiz uma amiga lá, que é uma mãe para mim, e eu falei, Mônica, que é que você vai conversar? Você está disposta a entrar nessa loucura comigo? Porque isso é uma loucura que a gente vai fazer. Ela, na hora, ela disse sim. E a gente começou a orar. Com 15 dias, tudo estava pronto. Aleluia. Aí a gente só precisava dos panfletos. A única coisa que a gente fez, a gente ficou de 8 da manhã até 1h30 da tarde entregando o panfleto. Na inauguração, a gente tinha 50 mulheres aí. Foi tremendo. Foi tremendo. Nem a gente acreditava. E a partir disso, a gente não teve mais que fazer convocatórias. Elas estão sempre batendo na porta, perguntando se tem. Aqui a gente chama de cupos, ficha, para poder estar, porque tudo tem que ter... Tem uma quantidade, né, de pessoas. E a gente começou. E qual que é a ideia do programa de famílias, de mulheres aqui? As mulheres aqui, elas são maltratadas. Elas são, enfim, passam por várias coisas aqui. Que também, assim como no Brasil, né, o machismo é geral, é América Latina. O machismo é muito forte. Então, as mulheres aqui vivem para os filhos e para o esposo. Né? E muitos desses põem essas mulheres para prostituírem, enfim, N coisas. E a ideia que eu sempre quis é que elas, desse lugar, se elas se prostituem por uma dúzia de ovos, que elas aprendam disso um ofício. O que é ofício? É aprender a fazer um penteado no cabelo, é fazer uma maquiagem, fazer uma sobrancelha. E com isso elas vão gerar recursos para elas comprarem uma dúzia de ovos para levar para casa, para dar de comer uma criança. E uma arepa, que é o prato principal deles aqui, porque eles podem faltar tudo, mas não falta arepa, porque é uma comida que sustenta, né? E tipo eles arroz e passam feijão, nossa, é igual o nosso arroz e feijão. É arroz e feijão com almoço e eles arepa de manhã, que é tipo pão. Não é um pão, mas é o que eles comem todos os dias aqui pela manhã. E é aí, o prato, né? E aí onde você está é uma região que essas mulheres não têm condições de comprar esse pão? É isso que você está me dizendo? Não, muitas famílias não tem, porque não é que é caro, mas as famílias são muito pobres, elas realmente não têm trabalho. Então, por exemplo, na pandemia, era desesperador, porque a gente começou a juntar para a gente conseguir ter comida para dar para essas famílias, porque a gente sabia. Aí o esposo fica sem trabalho, a mulher já não trabalha, né? Porque eles chamam aqui dona de casa e tudo. E aí começam as brigas, começam os desacertos, porque os pais não conhecem os filhos, os maridos não conhecem as esposas nessa coisa toda. Então a ideia é que elas trabalhem, que elas ganhem, possam ter condição, por exemplo, elas nesse período a gente ensinou para elas, já tem 2 anos, fez 1 ano e meio agora,
Elas aprenderam maquiagem, elas aprenderam peinados, elas aprenderam decoração. Então, no ano passado, quando eu saí, em novembro, muitas fizeram a carteleira, que faziam maquiagem, porque elas têm que fazer e têm que ser profissionais, porque elas ganham diploma para poder ser uma profissional no campo de trabalho. Então, eu sempre vou buscar voluntárias que sejam profissionais para ensiná-las, para elas terem um respaldo. Elas aprenderam e hoje a gente dá classe também de empreendedorismo. Por quê? Elas vão aprender a gerar recurso com o que elas estão fazendo. Qual que é a ideia? Aprenderam? Põe uma plaquinha, nem que seja pequenininha, faz para o seu vizinho, alguém, boca a boca, né? Então, o projeto do próximo ano está super bacana, porque a gente já tem toda uma estrutura. O Espírito Santo nos trouxe como fazer para que elas se sintam motivadas a permanecer, né? Então, elas têm aprendido muito. E fala, hoje, nesse tempo. Fala que sim. Mas fala para mim, quais são as características da mulher latina? Elas são parecidas com a gente, assim, brasileira? A gente tem, o que a gente tem, inclusive, de pesquisas, é que agora a América Latina, nos últimos 10 anos, viveu um apogeu neopentecostal. Então, tem muita igreja, inclusive, né, na América Latina. Você tem como dizer com maior propriedade, você que está aí. São muitas irmãs cristãs, inclusive. Me conta um pouquinho sobre as irmãs cristãs. Elas são parecidas com a gente? Como que funciona isso? Para você ministrar a própria palavra, elas dão abertura? Não? Me conta como é que funciona a questão da própria ministração. Porque nisso você faz esse processo de acolhida, né? De ajudar essas mulheres, mas junto com a palavra, né? Junto com a palavra. E aí, como é que funciona? Elas recebem, não recebem? Uhum. Como que funciona o programa? O programa funciona, são 2h30, mas elas não querem ir embora. Olha aí. A gente, por exemplo, o programa começa 1h da tarde. Primeiro horário, 45 minutos, administração. É de falar de cura interior, é de trazer a palavra para que elas conheçam de Jesus. Logo, vem os ofícios, que são outros voluntários que também amam o Senhor, para poder trazer. Porque são pessoas que não conhecem a Jesus, são muito católicas ou não têm nenhuma religião. Então, a gente apresenta Jesus. Aqui a gente não quer empurrar Jesus goela abaixo de ninguém, mas a gente quer dizer para elas que o único caminho é Ele. Não tem outro caminho, né? Sim. Elas podem fazer várias coisas, mas se elas não conhecer do Senhor, e mais que conhecer, porque todo mundo conhece Jesus, a coisa é caminhar com Jesus. Entende? Há uma diferença em conhecer e caminhar. Eu quero fazer as duas coisas. Eu quero conhecer, porque conhecendo eu tenho intimidade. E nisso me leva a caminhar com Ele. Sim. Entende? Então, é um processo que a gente tem. Todas as ministrações, literalmente, são inspiradas pelo Espírito Santo. No próximo ano, a gente vai começar com Clínica da Alma para elas, porque são outras mulheres, né, que vão chegando. Tem as velhas, as antigas, mas que vão chegar outras novas, que já é um outro processo. Essas antigas já têm como falar de como funciona o processo, o trabalho, como que é. Então, é super legal. Tem sido super bacana. Lico, querida, enfim, para a gente concluir, quais são as dificuldades que você percebe, sobretudo aí na América Latina? É a questão social mesmo, das mulheres saírem de relacionamentos violentos? Elas permanecem em relacionamentos tóxicos, mesmo no teu programa? Como que você tem visto isso? Vocês ajudam ela a sair dessas relações? Vocês têm algum programa, assim, alguma intenção de repente, acolhê-las nesse sentido? Ou realmente é delas continuarem no casamento? Como que é essa ministração específica? Me conta para a gente ir terminando. Isso. Bom, como eu trabalho com as duas partes, né? Eu sempre falo, porque eu não estou só para as fundações e nem só para a igreja, né? Então, eu tenho ministrado em várias partes dentro da Colômbia, tenho viajado muito. E o que eu percebo? Eu trabalho muito com casais. Mesmo não sendo casada, eu trabalho muito com casais.
porque não tem a ver com a minha formação, tem a ver com a palavra de Deus. E quando eu vejo essas mulheres sendo violadas, violentadas, a primeira pergunta que eu sempre faço para elas é como que vocês se sentem dentro desse relacionamento? Porque aí eu tenho que descobrir se é psicológico, se elas estão aí por pressão psicológica, né? E porque muitas vezes o relacionamento aqui das mulheres é baseado em ameaças. A gente conhece muitos casos aqui que as mulheres foram esfaqueadas, algumas foram mortas pelos parceiros. A gente tem muitos casos aqui que deixaram os filhos, e muitos dos esposos matam os filhos para atingir a esposa. Então, a gente tem que trabalhar todo, a gente não pode trabalhar só uma coisa. Bom, se é tóxico, você precisa sair disso urgente, porque isso vai te levar à morte. Se não é tóxico, se é só por pequenas coisas que tem que consertar, aí a gente começa a ministrar restauração. Se você crer na restauração que vem do Senhor para a sua vida, porque eu também trabalho com casais que são cristãos e que estão passando por... Não é porque a relação é tóxica, é porque cada um quer ir por uma vertente. Um quer seguir uma via, outro quer seguir outra. E não encontraram. Mas eles esqueceram que casaram. E agora é a mesma via. Então, são coisas que eu falo, gente, presta atenção. Vocês não tem mais via de mão dupla. É a mesma via. Entende? E aí são para casais cristianos que eu tenho trabalhado. Cristãs que eu tenho trabalhado. Mas, por exemplo, se eu estou numa comunidade que eu trabalho, como que eu vou falar para uma mulher que o cara vai ser restaurado, que ele não conhece de Jesus e que ela está apanhando todos os dias desse cara? Não dá. Eu tenho que tirar ela desse lugar, eu tenho que trazer ela para um lugar de seguro, um lugar de proteção. Então, e qual que é a ideia? Você faz esse trabalho, querida? Você faz esse trabalho de conseguir... Também. O que acontece? No próximo ano a gente vai ter um internato. A gente tem um projeto de um internato. A gente está construindo isso, porque não só do bairro, né? A gente não vai trabalhar só com mulheres do bairro, mas a gente vai trabalhar com mulheres que estão fugindo, que são fugitivas, para colocar elas nesse lugar de segurança para elas. Porque também não adianta eu trabalhar todas essas coisas com elas e não oferecer algo. Eu preciso oferecer algo, porque eu posso falar que tem restauração, elas podem se restaurar, mas elas permanecem nesse mesmo lugar de desgraça. Não funciona assim. Exato. Elas precisam respirar, elas precisam conseguir respirar. Então, a ideia é que no próximo ano a gente consiga montar, a gente precisa... consigo recurso, inclusive, para comprar esse espaço, né? Mas a gente crê que o Senhor está abrindo as portas. Sim, tudo. Eu creio. E enquanto mulher, a vida é muito difícil, né? Muito difícil para entrar. Mas a gente também não pode ficar olhando o difícil e não avançar. A gente precisa avançar. E eu creio que é por isso que o Senhor nos levantou como mulheres fortes e valentes para tirar essas mulheres desse lugar, porque são pérolas aí que são pérolas boas e que estão sendo machucadas, quebradas pela vida. E fala para mim, Nico, aí na Colômbia tem programas assim de assistida para mulheres, de acolhida ou não? Como que funciona? Olha, principalmente espirituais, assim, com igrejas, tem, não? Não, é muito difícil ter esses programas assim. Tem muito para menores, né, que são as crianças que são também totalmente abusadas por todas as partes, mas para a família em si são poucos, né? Que são cristãs, são pouquíssimos. E eu creio que o Senhor nos chamou aqui para fazer essa diferença, né? De trazer essa diferença para a vida das famílias, não só das mulheres, porque a mulher vai fazer que isso chegue até a família delas. Amém. E querida, só para a gente fechar, enfim, queria que você mandasse uma palavra profética para todas as mulheres que estão sofrendo algum tipo de violência e para você deixar uma mensagem para elas, enfim, de apoio, de profético, como uma missionária que tem cuidado dessas vidas. Qual o conselho que você dá para elas? Quando se trata de mulheres, para mim é muito bom saber que nós estamos aqui para fazer diferença. E
uma palavra que eu quero deixar para vocês, encorajar vocês. Não desistam da vida de vocês. Sabe por quê? Foi o Senhor quem fez. O Senhor criou o homem e a mulher. Ele não criou só o homem, ele criou o homem e a mulher. E nós fazemos parte da criação do Senhor. E muitas vezes, pelo maltrato, pela violência, nós nos esquecemos quem nós somos em Jesus. E deixa eu te falar uma coisa. Você é filha. Você é herdeira. Você é co-herdeira do trono da graça. Você é uma princesa que precisa trabalhar para o reino, para receber da sua herança, para você ser uma agente de milagre na vida de outras mulheres. Então, eu queria animar vocês. Não desista. Não desista. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não desistiu de vocês, nem de mim, quando ele foi para a cruz. Foi justamente por isso, para que nós não desistíssemos de viver a vida que ele tem para a gente nessa terra. Muitas vezes eu sei que é muito difícil, eu entendo todas essas coisas porque eu passei por esse lugar. Mas eu também entendo que o Senhor, ele não desistiu de mim, que ele esteve todo o tempo aí do meu lado, olhando para mim, falando, filha, essa dor vai passar, esse sofrimento vai passar. Ele não nos trouxe flores nessa terra, mas ele nos trouxe espada para nós lutarmos como guerreiras que somos do trono dele. E nós temos que defender a nossa herança nessa terra. Então eu abençoo a vida de vocês, eu profetizo vida sobre a vida de vocês, eu profetizo paz onde tem tribulação, em nome de Jesus. Eu profetizo amor, porque o amor, ele cobre multidão de pecados. E quando nós somos batizados com o amor do Espírito Santo, tá tudo bem, tudo fica bom. Sabe por quê? Porque nós conseguimos olhar o outro com os olhos de Jesus, com amor. E por isso nós vamos para a cruz também. Porque nós temos que morrer todos os dias, para as nossas vontades, para fazer a vontade dele. É isso, Deus abençoe. Amém, querida. Prazer imenso te ter com a gente. É uma honra. Lico, linda, foi hoje nossa entrevistada especial. A gente vai deixar embaixo aqui todos os detalhes para você estar abençoando o projeto da Lico, para a gente estar abençoando essas irmãs lá na Colômbia. E em nome de Jesus, a gente vai trabalhar juntinhos, juntas. Eu creio que essa é só a primeira de muitas entrevistas que virão. Amada, fica na paz, que Deus te abençoe, preciosa do Senhor, que o Espírito Santo de Deus te conduza. Te amo em Jesus, beijo. Amém. Fica na paz. Beijo. Fica na paz.